que é o real impacto que as plantas de cobertura têm dentro do sistema produtivo e dentro dessa caminhada da produtividade? Bom, Felipe, eu acho que assim, um aspecto que a gente tem que recapitular é que a temática plantas de cobertura, ela vem de antes do sistema plantio direto, né? Lá, os famosos adubos verdes. Então, bom, o assunto é milenar, né? Mas vamos trazer mais para a década aí de 60, 70, né? Então, que muitos produtores mais inovadores já vinham adotando a implementação de algumas espécies de plantas de cobertura para depois incorporar ao solo e principalmente ciclar nutrientes, baixar um pouco o custo de produção. Com o advento do plantio direto, e assim, a gente não pode falar de plantas de cobertura sem falar em sistema plantio direto, porque é o grande guarda-chuva, né? E a grande razão, inclusive, dessa nossa conversa de hoje, né? Você pensou ou você necessitou de ter a palha como um grande escudo, né? Quanto a grande proteção contra, né, o impacto da gota da chuva, né, e o início aí de uma tragédia que vinha acontecendo nos nossos solos, que era a erosão, né? Só para um número que eu sempre trago é que na década de 70, 80, nós trocávamos, para produzir 1 tonelada de grãos, nós perdíamos 12 toneladas de solo. Então isso era uma catástrofe, nós estaríamos perdidos se isso tivesse acontecido. Só que, com o passar do tempo, Felipe, e depois eu vou trazer alguns elementos, então o tema plantas de cobertura ele foi mudando. Por quê? Porque lá no início do plantio direto, a nossa preocupação era a palha, era ter quantidade de palha. E agora, nos últimos 15, 20 anos, nós começamos a entender que não é só ter palha, é ter qualidade de palha, né? Por isso que depois a gente vai falar um pouco de consórcio, mix de planta, e além da qualidade dessa palha, nós adotamos aí nos últimos 10 anos, eu digo assim, a pesquisa começou a procurar entender também não só a parte superior em cima do solo, mas embaixo. E aí entra um terceiro elemento, que é raízes, né? Por conta aí de armazenar carbono, por conta de infiltrar mais água, por conta, né, de fazer perfil de solo e várias coisas, né? Então, vejam que a gente sai de uma leitura ou do entendimento de planta de cobertura como aquela que vai produzir palha para não ter o impacto da gota, e depois nós avançamos para ter qualidade de palha por conta de que também nós entendemos que para produzir não é só ter alguns elementos, né? Mas principalmente ter nitrogênio e ter água. E aí, por isso que a gente traz, né, para o debate a importância também das leguminosas, das crucíferas, né, das poligonáceas, e também, né, dessa discussão do sistema radicular. Acho que é um pouco por aí, né, só para situar o pessoal como as coisas mudaram, né? Porém, há uma oportunidade gigantesca que a gente vai debater agora na sequência sobre algumas questões inerentes aí que a gente tem percebido, tem acompanhado, né, que não estão acontecendo no campo, né? Não estão acontecendo. Santi, eu acho que você já começa, né, trazendo informações muito relevantes e, obviamente, serão objeto eu vou ter que ter um cuidado muito grande para fatiar tudo isso, né, que a gente já começou aí. Então, o Santi já trouxe uma pancada de começo aí. E acho que esse é um ponto importante, eu quero pegar um trecho, Santi, porque realmente, quando a gente olha para o lado ainda, no meu ponto de vista, talvez no seu também, a gente vê a busca da pele, da cobertura, né, como foco. Eu preciso ter grande produção de palhado, né, na superfície, para, obviamente, evitar as questões de erosão e gota. E existe esse conceito de buscar, né, essa questão da proteção do solo versus perda de água. Então, a gente tem visto no Rio Grande do Sul, né, o quanto tem sido importante para nós essa proteção do solo e também criar esse ambiente favorável.
Mas nesse sentido, Santi, quando a gente olha para uma escolha, né? O que você tem visto mais hoje? O pessoal tem buscado mais essa palha ou já tem se preocupado com a qualidade ou isso está muito inicial ainda? Aí que está a questão, por isso que eu puxei essa discussão, porque, por incrível que pareça, nós já se passaram aí mais de 50 anos do início do sistema plantio direto, né? Mas ainda nós estamos engatinhando, eu diria assim, no quesito de qualidade de cobertura. Tá? Só para você ter uma ideia ainda, dados aí da própria UFSM, colegas aí que fizeram vários diagnósticos, dados que a gente tem levantado, ainda a aveia preta é a principal cobertura que nós temos nas lavouras gaúchas e catarinenses e até do Paraná. Mas aqui no Rio Grande do Sul é a principal.